Olá, colegas missionários, pessoal da CRU Campus do Ceará. Sou o pastor Belmiro Monroy, também atuo como psicólogo clínico e, juntamente com Raquel, minha esposa, somos missionários voluntários do programa SIM, Cuidado Integral dos Missionários, da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Somos atuantes no estado do Ceará, Piauí e o Maranhão. Aproveito para agradecer ao convite para compartilharmos nesta devocional sobre consequências físicas e psicológicas resultantes desta insólita quarentena que nos foi imposta em razão da Covid-19. Escolhi um tema bem pontual para conversarmos nos próximos minutos: o tema do medo. Não tem sido difícil percebermos que, diante do crescente número de mortes, a Covid-19 causou outra pandemia, que chamamos de pandemia do medo. E não é para menos. Agora mesmo, quando estou preparando esta mensagem, esta reflexão, eu recebi a postagem de um amigo, onde, se não for fake news, é claro, alguns médicos buscam a conscientização das pessoas, detalhando de uma forma bem apelativa alguns procedimentos para o uso da ventilação invasiva para o Covid-19, onde se fala de intubação feita sob anestesia geral, a permanência do paciente de 2 ou 3 semanas sem se mover numa posição de bruços, com um tubo na boca até a traqueia, respirando aí no ritmo da máquina a qual ele está conectado, onde facilmente percebe-se a construção de uma cena impactante, intencional ou não, não sei, mas ela é capaz de causar pavor, pelo menos isto eu senti. Como não sentir medo diante de quadros como esses? No entanto, se bem percebermos, o mundo sempre foi um lugar perigoso. Faz parte do nosso dia a dia convivermos com risco, convivermos com perigo, convivermos com o medo. Mas não podemos falar sobre esta emoção sem de início lembrarmos que ter medo é algo natural. Medo é resposta emocional a uma ameaça imediata, real e percebida, e é explicado pela psicologia ou mesmo pela antropologia como uma forma de mecanismo de defesa que contribui diretamente para a sobrevivência da raça humana. O fato é que, quando estamos com medo, ficamos mais alerta ao que acontece ao nosso redor. Nosso cérebro, com suas especializações, nos leva a avaliar a ameaça, ativando respostas fisiológicas que nos preparam para enfrentar o perigo, seja fugir ou lutar. E isso, por sua vez, vai minimizar, por certo, as possibilidades de sofrermos lesões ou mesmo a morte. Então, num primeiro momento, nós diríamos que o medo é bem-vindo. O medo se torna um problema de saúde mental quando o que era para ser temporário persiste e passamos a viver em constante estado de tensão, em constante estado de alerta, em constante estado de medo, trazendo prejuízos e sofrimentos importantes para nós. A pergunta é: como podemos enfrentar o medo? Aqui cabe também uma rápida reflexão da origem deste medo. Para que ocorresse o medo, foi necessário um estímulo real ou imaginário. Algo que vi, algo que li, algo que senti, algo que imaginei. E isto vai gerar um pensamento, e este pensamento vai produzir certas imagens em minha mente. No entanto,
Essas imagens produzidas em minha mente são apenas imagens e não são um fato. E aqui já se percebe um problema crucial. Costumamos tratar os nossos pensamentos como se fossem fatos reais. Não percebemos que essas imagens que são construídas em nossa mente por nossos pensamentos são apenas hipóteses, são apenas previsões, são apenas descrições de um fato. Estes pensamentos, que quase sempre se desenvolvem de maneira distorcidas da realidade e ocupam a nossa mente, gerando tanto sofrimento, são apenas a interpretação que nós fazemos de um fato real ou imaginário, e não o fato em si mesmo, como queremos crer. Neste caso, parece ficar claro que sofremos muito mais pela interpretação que nós fazemos dos eventos do que pelo acontecimento em si mesmo. E mesmo que todas as evidências não apoiem esse tipo de pensamento, mesmo assim, nós temos dificuldade de acreditar, ou mesmo de aceitar um pensamento alternativo. Pelo contrário, nós preferimos alimentar pensamentos negativos, com uma dimensão catastrófica, gerando grande sofrimento para a pessoa e para as outras pessoas com quem ela convive. Está em nossa natureza, queridos, ter medo. Está em nossa natureza pensar negativamente ou de forma catastrófica. Mas Deus quer nos ajudar em nossos medos. A passagem bíblica que escolhi para nossa reflexão está no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Aqui há uma promessa preciosíssima de Deus para mim e para você. Assim diz: Tu manterá em perfeita paz a todos que confiam em ti, a todos que concentram seus pensamentos em ti. Vou repetir. Tu, Senhor, manterá em perfeita paz a todos que confiam em ti, a todos que concentram seus pensamentos em ti. Viver em paz aqui tem a ver, queridos, com onde estão sendo concentrados os meus pensamentos. Onde estou gastando as minhas energias? Nas últimas notícias? Nas previsões catastróficas dos noticiários? Ou na promessa do Senhor registrada em sua palavra? O Senhor fez uma aliança contigo de cuidar de você. O Senhor fez uma aliança conosco de nos cuidar, como tão bem Ele cuida de aves e plantas, garantindo que nenhuma folha ou nem mesmo um fio de cabelo caiam sem que o Senhor tome conhecimento. Embora caiam, mas não sem o seu conhecimento. Não sem que esteja dentro do seu propósito. Ou seja, colocar a confiança em Deus, segundo esse texto, significa que os teus pensamentos estejam focados não no problema, mas no que Deus disse, não no problema, mas no que Deus é,
no que Deus promete e no que Deus manda em sua palavra. E o resultado de tudo isto? Você terá uma perfeita paz. Assim diz o texto. Quando recorro às passagens bíblicas mais famosas sobre o medo, o Salmo 23 recebe um certo destaque. E no Salmo 23, nós não encontramos o salmista dizendo: não temerei mal algum, porque sei que o Senhor vai removê-lo. Não, 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 não. Você não encontra isto dizendo que eu não vou temer o mal, não vou ter medo do mal, porque o Senhor vai remover todos esses perigos da minha vida. Não, aqui não fala isto. Aqui diz o contrário. Aqui diz: não temerei mal algum, porque sei que tu estás comigo. Sei que tu estás junto a mim. Que belíssima confiança! Tu estás junto a mim. Isso está me dizendo algo muito precioso. O medo é tolerável se não tivermos de enfrentá-lo sozinho. O medo, então, passa a ser um sinal para nós, para nos lembrar que a melhor maneira de enfrentar uma crise como esta que estamos atravessando é não enfrentá-la sozinho. Não enfrente sozinho. O nosso problema é que é muito mais fácil ter medo do que confiar. O salmista diz: não temerei mal algum, porque tu estás junto a mim. É aqui, com esta segurança, com esta certeza de que o Senhor está junto, está presente, que mesmo diante do mal, diante da enfermidade, ou passando por ela, é aqui quando a minha confiança está posta no Senhor, que eu serei capaz de entender que Deus sabe tanto ao meu respeito e que tudo isso fica muito além da minha capacidade de compreender os detalhes do seu cuidado para comigo. Outra pergunta que quero fazer é: como então fazer desta visão uma realidade? Como posso experimentar isso na realidade quando, quiçá em algum momento, esteja eu dentro de todo este problema, enfrentando inclusive a própria enfermidade, ou enfrentando o medo, um medo que começa a se transformar em doentio para mim? Ou como posso ajudar alguém que eu vejo que o que ele está passando é um medo doentio diante de tantas ameaças? Como fazer? Recorro à experiência do salmista no Salmo 34, versículo 4. Assim diz: eu pedi ajuda ao Senhor, e ele me respondeu, ele me livrou de todos os meus medos. Outra versão vai dizer: este pobre clamou e o Senhor ouviu e o livrou de todos os seus temores. Enfrentar nossos medos é um ato transformador. Isto resulta em pessoas mais maduras, pessoas mais confiantes e pessoas mais confiáveis. Recordemos as palavras do salmista, do profeta Isaías, quando diz: tu, Senhor, manterá em perfeita paz a todos que confiam em ti, a todos que concentram seus pensamentos em ti. Este é o segredo para enfrentarmos o medo doentio. Que Deus nos abençoe.
haverá, segundo informações, à sua disposição uma caixa de perguntas no story do Instagram da CRU Campus do Ceará. Por isso, fique na paz, que Deus abençoe esse trabalho tão maravilhoso que vocês fazem junto aos nossos estudantes nos campos universitários. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Amém.